No programa de hoje você vai ver: Isabela de Roldão celebra os 10 anos da Lei Maria da Penha. Em uma homenagem de Michelle Collins aos 157 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Um avanço no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha está completando 10 anos. Na Câmara do Recife, a data foi marcada com uma homenagem da vereadora Isabela de Roldão. No plenário da Câmara, entre os convidados para a reunião solene, as mulheres eram maioria. Elas também ocuparam praticamente toda a mesa formada para a solenidade. E essa forte presença feminina veio acompanhada de um discurso afinado de repúdio ao preconceito, ao machismo e ao que eles geram, violência contra a mulher. Todas e todos, em algum momento, já ouviram falar da Lei Maria da Penha. Quer dizer, uma lei que tentou, de certa forma, tornar-se mais humana e mais acessível e foi batizada e intitulada por um nome. Apenas a lei por si só será ela suficiente para coibir ou proteger as mulheres vítimas de violência? E aqui a gente faz o recorte que todas nós e todos nós sabemos que a Lei Maria da Penha é uma lei que trata do âmbito doméstico, né? E a gente às vezes se pergunta, e o que é que acontece com essa mulher quando está fora do ambiente doméstico? É uma lei que eu até me preocupo quando eu entendo que o Congresso, majoritariamente formado por homens, aprovou uma lei para minorias ali representadas, porque nós, mulheres, ainda somos consideradas minorias, apesar de sermos grande maioria, inclusive nacionalmente. Aqui em Pernambuco, aqui em Recife especificamente, nós somos maioria. Mas qual seria o que estaria por trás dessa aprovação? A homenagem realizada na casa de José Mariano, por iniciativa da vereadora Isabela de Roldão e presidida pelo vereador Alfredo Santana, foi pelos 10 anos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Conhecida como Lei Maria da Penha, ela reúne mecanismos criados para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Isabela de Roldão falou dos avanços, mas afirmou que só a lei não basta. É preciso avançar no combate à violência contra as mulheres, levando, por exemplo, a discussão sobre gênero para as escolas. E discutir gênero é também discutir a violência doméstica. Discutir gênero é também levar para dentro das escolas para discutir com as nossas crianças pequenas de que mulher tem os mesmos direitos que têm os homens. E essa discussão se faz hoje aqui na casa com um projeto de lei que tramita aqui nesta casa, almejando, objetivando, proibir por completo discussão de gênero nas escolas, sob o argumento de que discussão de gênero tem que ser feita dentro de casa. Ou seja, a gente volta para a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A questão de gênero é doméstica, não é social. Quando a gente sabe que ainda hoje o caso desta universitária acontece rotineiramente. E aqui, Silvia, você que eu também conheço do tempo da advocacia, hoje delegada, e aqui eu venho dizer para você e para todo esse corpo que compõe a Polícia Civil do Brasil, que foi extremamente constrangedor o posicionamento do delegado que atendeu aquela adolescente vítima do estupro coletivo, quando simplesmente perguntou se ela estava acostumada a fazer sexo daquela forma. É mais uma forma de constranger, é mais uma forma indireta de dizer: volte para casa porque lá você está protegida, porque você tem que ser recatada e do lar. Aqui nesta casa, surpreendentemente, a gente escuta, como foi dito, ainda no início do mandato, do meu mandato, de que a mulher deve sim ser submissa ao seu marido. Mulher deve obediência ao homem.
E dever obediência ao homem significa também obedecer às tapas que leva. Significa também obedecer aos gritos que leva. Ou às humilhações, os constrangimentos, ou simplesmente o sexo sem consentimento. É também parte de um processo de obediência. E a única maneira que a gente tem de não formar mais, ou de não permitir, ou impedir, ou no mínimo discutir, que futuros delegados e delegadas, futuros médicos, médicas, enfermeiras, enfermeiros, técnicos, advogados, advogadas, políticos, políticas. Uma das grandes ferramentas que a gente tem para impedir que se formem pessoas que já recebem uma mulher vítima de estupro como culpada é começar a discutir gênero nas escolas, cada vez mais, de forma mais eficiente e eficaz. A professora de Direito Penal, Marília Montenegro, concordou que o sistema punitivo previsto na Lei Maria da Penha não vai dar conta de toda a violência e que as mulheres precisam quebrar o preconceito no dia a dia, começando pela rejeição da imagem da supermulher que se sacrifica para cuidar do lar. A gente precisa dizer que nós somos tão humanas quanto os homens e que temos tantas dores quanto os homens. Ninguém quer aqui o prêmio de maior suportar dor, não. Esse prêmio a gente passa tranquilamente. Então, vamos deixar, né, que as coisas possam estar efetivamente no seu lugar. Eu acho que é para isso que a Lei Maria da Penha, mesmo por vezes eu nem gostando desses artigos tão simbólicos, precisa reproduzir em 2006 o que a Constituição de 88 já nos garantiu. Então, vamos pensar, Bela, que o direito penal, ele precisa, sim, tem o seu espaço, tem o seu recorte. Nesse momento de retrocesso em que a gente vive com relação às questões de gênero do nosso país, nós precisamos atuar conjuntamente para que a gente possa ocupar esses espaços, já que efetivamente os espaços de poder nos foram, de alguma forma, tirados no âmbito nacional, mas que a gente possa efetivamente criar um discurso de liberdade a partir de nós mesmas. A gente também precisa nos libertar, mesmo que seja para receber menos elogios nos dias das mães. Eu só sonhava com o Dia das Mães com menos elogios, porque nós somos humanas. Nós não precisamos de todos aqueles elogios. Nós precisamos de espaços humanos. E, para isso, a gente ainda tem 10 anos de Lei Maria da Penha. E, principalmente, nós, mulheres, que ocupamos o espaço das escolas de formação básica, eu não vou discutir o que isso significa historicamente, porque historicamente esse espaço foi nos dado, deixa a Safiotti falar isso na sua década de 70, no doutorado dela, sobre mulher e classe, porque aí a gente vai ter muitas reflexões por que esse espaço nos foi dado, mas a gente tem esse espaço, e a gente precisa ocupar esse espaço, como um espaço também de luta de nós mulheres. A sala de aula é o nosso espaço de luta e nosso espaço de transformação das próximas gerações. Jéssica Barbosa, do coletivo Diadorim, disse que é preciso celebrar a Lei Maria da Penha como resultado histórico das lutas do movimento feminista. Acredito que 10 anos de Maria da Penha são, sim, um momento para a gente celebrar. A gente sabe que essa lei ela não foi um presente, ela foi um resultado de um histórico de lutas muito importante do movimento feminista e do movimento de mulheres aqui no Brasil. Ela foi resultado de uma articulação poderosa. É muito raro quando a gente consegue consensos dentro do movimento feminista ou dentro do movimento de mulheres. Quem milita todos os dias sabe da dificuldade que é. E essa lei, que foi resultado de lutas históricas há muito mais de 30 anos, as que vieram antes de mim, e aqui também gostaria de saudá-las e parabenizá-las, porque eu sei que essa conquista foi uma conquista dura para as que vieram antes de mim. A defensora pública federal, Maíra Carvalho, afirmou que o fim do machismo na nossa sociedade não deve ser uma luta de poucas mulheres. Por que tem que ser uma luta de poucas mulheres, não de todas as mulheres?
Então, aqui a primeira reflexão que eu quero trazer é isso. Não temos que ter Maíra, Marília, Isabela. Nós temos que ter, como Jéssica falou, todas as mulheres a favor, e todos os homens a favor do fim da cultura do machismo. Porque, pessoal, a Lei Maria da Penha, a violência doméstica, a violência sexual contra as mulheres, a violência obstetrícia, que também foi objeto aqui dessa casa de discussão, ela é fruto de uma sociedade machista, que entende que a mulher tem que sofrer, que o homem tem que mandar na mulher, e a mulher tem que fazer o que foi dito a ela. Então, é muito sério, né? É muito sério tudo que a gente vive. As mulheres ainda são alvo de preconceito no trabalho, nas instituições públicas e enfrentam muitas barreiras no acesso às posições de poder, lamentou a delegada Silvia Renata. Ocupação das mulheres no espaço de polícia. As mulheres puderam entrar no cargo de delegados de polícia a partir de 1974. A narrativa de um dos delegados entrevistados é que, nesse período, mulheres ainda não eram aceitas no Tribunal de Justiça. E mais, elas eram retiradas nas provas orais, de uma forma desleal. Na polícia, elas não era permitido a elas fazer o concurso. Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas mulheres dessas, pioneiras na polícia, narrativas lindas de enfrentamento e resistência para a ocupação de espaço. Então, eu falo que muito menos do que aquelas mulheres enfrentaram, mas nós ainda enfrentamos ambientes permeados de machismo. E aqui eu digo que eu falo também como pessoa, como mulher, que desafia o espaço, que é preciso realmente desafiar e enfrentar a ocupação de espaço onde nós não somos bem vistas ou benquistas. A juíza da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Marilúzia Feitosa, falou dos avanços da estrutura do judiciário nesses 10 anos da Lei Maria da Penha para julgar os casos de violência contra a mulher. Aqui na capital, graças a Deus, estamos em ritmo acelerado. Temos 3 varas na capital. Creio que uma das capitais que estão à frente no Brasil em números de varas. Nós temos na capital 3, nós temos na região metropolitana do Recife 5 e temos no interior 2. Então, estamos com 10, creio que 10 delegacias também especializadas. E o Ministério Público nos apoiando, as defensorias públicas também, claro, e estamos, infelizmente, delegacia especializada só temos uma, infelizmente, era para ter muito mais, mas todas as delegacias fazem às vezes, mas é preciso, com certeza, muito mais delegacias, e nesse contexto, nesse conjunto, estamos tentando avançar, enfrentar essa matéria e estamos analisando os casos o mais imediatamente possível que chega às nossas mãos. A secretária da Mulher do Recife, Elizabeth Godinho, defende que as punições previstas para os agressores na Lei Maria da Penha sejam acompanhadas de uma profunda mudança na relação entre homens e mulheres a partir da educação. Que é necessária uma profunda transformação das relações entre homens e mulheres. E que isso vai para além da aplicabilidade da lei. Isso vai pelo aspecto da formação e da educação. E é uma perspectiva dessa lei que a gente entende que a sua perspectiva educativa pedagógica ela deve ser melhor explorada, para que a gente possa, então, contemplar essa perspectiva educativa e pedagógica com a perspectiva repressiva punitiva, para a gente poder ver o efeito dessa lei. E o meu entendimento particular é que não precisa mexer na lei por hora, não. Essa lei ela é de 10 anos, ela é muito recente, ela precisa ser implementada na sua plenitude e ela mal começou. Então, nós não temos ainda os conteúdos suficientes, nem todas as análises de metodologias pertinentes para a gente dizer que essa lei tem que ser mudada porque tal aspecto ela não funciona. Essa lei ela precisa ser implementada. E o poder público como um todo
tem uma responsabilidade enorme. Mas nenhuma política pública se faz se não tiver um movimento social ativo. Porque como bem disse Jéssica, a lei ela não foi um milagre, como nenhum direito aparece como um milagre na vida das pessoas. Essa lei ela foi um processo de conquista. E essa conquista ela precisa estar o tempo inteiro sendo debatida. Isabela de Roldão encerrou a reunião solene, reforçando a importância da discussão sobre gênero. Quando a gente pega esse gancho e tenta, aos quatro ventos, dizer que a PL 26/2016, que tramita nesta casa, da proibição da discussão de educação de gênero, melhor, da discussão dentro das escolas sobre gênero, precisa ser barrada. E, infelizmente, a gente sabe que se entrasse na pauta de hoje, ela seria aprovada, rapidamente aprovada, e que a gente precisa, de fato, divulgar que isso é um risco, até porque a campanha de que discutir gênero nas escolas é um estímulo a levar as nossas crianças à homossexualidade. Isso foi uma campanha divulgada de 2014 para cá, uma coisa que tomou um vulto no Brasil todo. E, por conta disso, que foi retirado do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual, e aqui em Recife foi retirado o termo gênero do Plano Municipal de Educação. E a gente precisa dizer que discutir gênero não é estimular ninguém a nada, é exatamente disseminar o respeito, onde não haja diferenças. A vereadora Michele Collins fez uma homenagem aos 157 anos de fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil. A solene foi realizada ontem no plenário da Câmara do Recife. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Músicas de louvor para reverenciar a mais antiga denominação reformada do Brasil. A homenagem proposta pela vereadora Michele Collins reuniu no plenário da Câmara reverendos, presbíteros e fiéis. 11 placas comemorativas foram entregues pela parlamentar a vários membros da igreja. Na tribuna, ela disse que a instituição faz parte das igrejas reformadas ao redor do mundo. Instalada no Brasil em 1859, resultado do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Mas também a igreja em Recife está em festa, pois a cidade do Recife, no estado de Pernambuco e a região Nordeste também comemoram 143 anos de presença presbiteriana na região. Desde que o reverendo John celebrou oficialmente o primeiro culto em português na cidade do Recife, no dia 10 de agosto de 1873, implantando assim o presbiterianismo no Nordeste brasileiro. Michele Collins frisou ainda a doutrina praticada pela instituição, que, em reconhecimento aos inegáveis esforços da Igreja Presbiteriana no Brasil, em prol da Palavra de Deus, elevando cada vez mais o nosso município, sobretudo no cenário evangélico brasileiro. E é por isso que nós demos entrada nesta casa ao requerimento número 3.271 de 2016, que presta reverência a esta denominação religiosa, a qual foi aprovado por unanimidade por todos os membros dessa casa. E eu concluo parabenizando a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem propagado exemplarmente as obras do Pai. Parabenizando também a todas as mulheres presbiterianas, em especial, que têm feito um trabalho
muito honroso, um trabalho muito digno, de referência que alegra o nosso coração, principalmente o meu por ser mulher, e saber que existem tantas mulheres presbiterianas que têm feito a diferença. Eu tenho tido a oportunidade de conviver cotidianamente com muitas mulheres presbiterianas através de alguns grupos que nós fazemos parte. Temos compartilhado a palavra de Deus, temos compartilhado o amor do Senhor, e eu louvo a Deus pela vida de todos os presbiterianos e presbiterianas. E para mim é uma honra poder receber esta amada denominação nessa noite aqui na Casa José Mariano. Ao agradecer a homenagem, o secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Juarez Marcondes Filho, lembrou a chegada do primeiro missionário na cidade do Rio de Janeiro em 1859. Esta data, 157 anos, refere-se à chegada do primeiro missionário presbiteriano de origem norte-americana, Ashbel Green Simonton, no dia 12 de agosto de 1859, depois de cerca de 2 meses, fazendo uma viagem numa embarcação bastante precária, não era nenhum transatlântico, desde Baltimore, nos Estados Unidos, até chegar à Baía de Guanabara. Como ele descreve no seu diário, a chegada deslumbrante que ele teve naquele cenário tão bonito que agora o mundo inteiro está vendo nesses dias por causa dos Jogos Olímpicos. E aquele servo do Senhor, aos 26 anos de idade, sozinho, sem falar a língua pátria, desconhecendo os costumes e a cultura própria da nossa gente, ele plantou esta igreja e deixou aqui vincado os valores do reino de Deus que estão frutificando até o presente e até quando o Senhor Jesus voltar. Juarez Marcondes Filho fez também uma retrospectiva histórica da igreja e disse que hoje são mais de 6.000 unidades espalhadas pelo país. A igreja se estrutura para assisti-lo na sua formação integral. Este homem que conhece o Evangelho precisa ser reorientado, precisa descobrir o sentido da vida, precisa perceber-se como amado de Deus, precisa reconhecer as dotações que Deus lhe conferiu para ele cumprir com o desígnio do Senhor desde a criação, que ficou marcada pela mancha do pecado, mas em razão da obra redentora de Cristo, este homem pode reencontrar o caminho do Senhor. Esta é a nossa lide, este é o nosso trabalho, e o temos feito em todo o quadrante nacional e para fora do nosso país. Presentemente, somos mais de 6.000 igrejas e congregações no Brasil, organizados em 335 presbitérios, 83 sínodos, e que somam diversas centenas de escolas, hospitais, lugares onde nós podemos prestar serviços de assistência para a criatura humana. A igreja se preocupa com a sua formação ministerial e por isso temos 9 instituições de nível superior, os nossos seminários, 3 institutos bíblicos e um grande centro de pós-graduação que tem servido não apenas para o nosso arraial presbiteriano. É muito comum chegarmos lá em São Paulo, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e encontrarmos pessoas das mais variadas agremiações evangélicas e religiosas. Estamos prestando um serviço à nossa nação. Em nome dos 25.000 presbíteros do Brasil, Josimar Henrique da Silva falou da honra em participar da homenagem. Eu me sinto muito honrado com poder participar desse evento, já que nós somos 25.000 presbíteros no Brasil e fazemos um trabalho leigo no sentido de ajudar os nossos pastores na condução do rebanho. Como pernambucano, como caruaruense, como recifense, de título desta casa, me sinto muito honrado em poder falar para os senhores e
dizer para a nossa irmã vereadora Michele, temos acompanhado seu trabalho aqui na tribuna. Esses dias vi um debate da senhora pela CBN com uma pessoa que trabalhava sobre essa questão de gêneros. E a senhora desafiou-a, dizendo, a senhora está dizendo que nós somos torpes, não entendemos essas coisas, e a mulher correu da parada e a senhora encerrou aquela entrevista muito bem colocada. Obrigado em nome da minha igreja, da nossa igreja, por essa homenagem tão linda que nós estamos recebendo. Que Deus nos abençoe. O reverendo Edgessi Martins, que há 40 anos está no ministério, ressaltou a tradição da igreja. Nós somos todos parte de uma tradição que é uma tradição muito significativa, uma tradição que deixa para as gerações futuras uma marca muito sólida e muito importante. Eu quero, então, parabenizar os irmãos, ou melhor, parabenizar o presbitério de Pernambuco, o presbiterianismo brasileiro, por estarmos aqui reunidos, pastores, presbíteros, diáconos, membros das igrejas e todos nós que aqui nos encontramos nesta tarde. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe a nossa igreja no Brasil. Amém. Pastor titular da Igreja Presbiteriana do Recife, o reverendo Samuel Joaquim dos Santos, falou sobre o trabalho feito pela instituição no Nordeste. Nós estamos trabalhando incansavelmente no cumprimento da missão. O Senhor Jesus, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós que fazemos os sínodos daqui do nosso estado, com muito sacrifício, com muito ardor, com muito zelo, com muita dedicação e muita responsabilidade. Nós estamos plantando igrejas para a glória do Senhor. E ao lado de cada igreja, amados irmãos, nós temos a escola bíblica dominical, para servir em tudo aqueles que precisam aprender a palavra do Senhor. E a solenidade terminou com uma oração feita pelo reverendo Cláudio Henrique Alves. Pai bendito Deus amado, ao Senhor nós rendemos toda a honra, toda a glória e louvor. Amém. Porque Tu és o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas. O Deus soberano, que mesmo sendo um Deus majestoso, se compadeceu de nós, os seres humanos. E nos amaste, Senhor Deus, a ponto de dar a vida do Teu Filho por nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Coloque em nosso coração a consciência e a responsabilidade de poder espalhar esse amor por todo mundo. Amém. De poder anunciar esse evangelho, essa boa notícia, que mesmo sendo homem pecador, Deus é um Deus misericordioso e amou esse homem a ponto de resgatá-lo da condenação. Obrigado, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por esse momento na Tua presença, enquanto igreja presbiteriana no Brasil. Dá-nos um coração quebrantado, humilde. Dá-nos um coração comprometido e disposto para viver a nossa vida para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado por esse momento, que toda honra, que todo louvor, que toda glória sejam rendidas a Ti, Senhor. Amém. Que és o nosso Deus. Amém. Nós pedimos que a Tua bênção e o Teu favor repouse sobre esta casa. Amém. Que daqui, Senhor Deus, saiam leis justas. Amém. Para implementar valores no nosso país que glorifiquem e que temam o Teu nome. Amém. Nós clamamos ao Senhor pela nossa pátria. Amém. Que o Senhor se compadeça do nosso Brasil. Amém. Que o nosso país venha a reconhecer o Senhor como o único Senhor. Amém. E Deus verdadeiro. Amém. Nós nos colocamos ao Teu dispor para que o Senhor use e gaste a nossa vida para esse propósito de serviço. Amém. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Amém. Amém. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre toda a nossa nação brasileira, agora e sempre, Senhor. Amém, Amém. Pai amado, amém, amém. A gente fica por aqui.
Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!